Tá me ouvindo, Nalva? Tá? Então tá bom, a gente vai começar, tá bom? Deu uma atualizada aqui no WhatsApp, daí mudou a forma de fazer sala de vídeo, por isso que eu tô meio confusa aqui agora. Então vamos começar, deixa eu desligar aqui meu celular. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu neste momento de parar com tudo, ó Deus, para meditar na tua preciosa palavra. Senhor, eu bem sei que sou dependente dela, Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, Senhor, neste mundo de trevas em que vivemos. Me ajuda, Senhor Jesus, a guardar ela, Senhor, no meu coração. Não me deixe, Senhor, perder ela por nenhum motivo, Senhor. Tende misericórdia, Espírito Santo. Me guia através do teu querer, da tua vontade. Eu preciso, Senhor, eu preciso da tua palavra para sobreviver nesse mundo denso, Senhor. Me ajuda, ó Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Ah, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão. Ah, Senhor, vai nos dando discernimento, ó Deus, através da tua palavra, pois precisamos de ti, Senhor Jesus, para viver. É o que eu te peço nessa noite, Mestre. Amém. Glória a Deus. Eu vou começar então passando a oportunidade. Nalva está com a oportunidade nessa noite. Boa noite, que a paz de Deus seja com todos. Amém. Então, essa correria nossa do dia a dia, né? Eu não tive tempo de estudar assim tão profundamente, mas eu notei algumas coisas que me chamam bastante atenção e que o Espírito Santo vai falando no coração da gente, né? Bom, deixa eu só pegar aqui, abrir a Bíblia. Timóteo. Vamos lá. A gente começou por 2 Timóteo, né? Daí seria 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Ah, bebê, deixa eu ver. Bom, o que mais me chamou a atenção, assim, foi o tanto que Paulo, ele exorta os irmãos, né? Eu acho que nas cartas que eu tive, assim, a oportunidade de estar lendo mais profundamente, a respeito de não ficar discutindo por coisas tolas, né? Aí aqui em 2 Timóteo 1,16 ele fala: evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. E lá daí em Tito também em 3,9 ele fala: mas evite discussões tolas. Daí ele fala, né, a respeito das listas de nomes de antepassados, porque as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus, essas coisas são inúteis e sem valor, no caso as discussões, né, a respeito disso. E eu acho que é comum dentro, quando a gente está no meio cristão, a gente acaba passando por desse tipo de irmãos. Eu pelo menos já presenciei uma coisa. Por exemplo, a gente está no estudo, a gente fazia aqui em casa uma célula. E quando a gente está na célula, e já aconteceu algumas vezes de irmãos virem a discutir a respeito da palavra de Deus. E isso, para quem está chegando e presencia isso, realmente causa uma confusão na mente, né? Eu acho que é a respeito disso que ele fala aqui, né? Que também tem uma parte que ele falava que, assim, a respeito de a gente tomar cuidado com os novos convertidos, ou com pessoas que ainda nem são convertidas, a respeito daquilo que a gente que já é cristão fala, por causa de essa pessoa que não é convertida vinha se converter, ou se Deus
às vezes quer usar a nossa vida para falar através desse não convertido ou desse novo convertido, e pra gente tomar cuidado por causa disso, né? Essas discussões, de repente, se uma pessoa que é novo convertido ou ainda nem é convertido presenciar, é uma coisa que eu acho que vai causar um impacto, né? Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade, e assim, tem muitas coisas, eu até anotei bastante coisa aqui, mas no momento que mais me chamou a atenção assim, a respeito disso, eu queria até falar um pouquinho a respeito disso, porque é uma coisa que realmente causa muita dificuldade depois pra gente pregar a palavra de Deus, se a gente mesmo entra em discussão, né? As pessoas têm a visão assim que um cristão tem que ser sempre manso. E eu acho que a gente tem que se esforçar tanto para isso, né? Porque às vezes aquele nosso eu se exalta e então é uma parte bem difícil, mas Paulo ele frisa tanto a respeito disso em todas as cartas dele que vale a pena a gente refletir bastante a respeito disso. Deus abençoe, irmã Nalva. Realmente. Mamãe, desliga o seu microfone, fazendo favor. Antes de passar a oportunidade para a irmã Luiz, só comentando o que a irmã Nalva colocou aqui. Paulo, realmente, nessas cartas, ele tem me ensinado muito sobre isso, né? O chamado dele, ele fala que é para exortação em amor, para edificação e não para destruição, né? Eu quero deixar aqui para nossa reflexão, em cima disso que a Nalva falou. Lá em Romanos, ele fala bastante sobre isso, irmã Nalva, que a gente já passou. Mas lá em Romanos, no capítulo 14, eu vou deixar só o 15, que ele diz assim: não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, não tem, exemplo, os adventistas. Eu tenho vários amigos que é adventista. Eu não guardo sábado, eu não concordo com isso, né? Mas eles concordam. Então, por que eu vou, sabe, ficar batendo em cima disso se eu sei que é algo essencial para eles? Se Cristo morreu por mim e por ele do mesmo jeito, e eu creio que a nossa salvação, ele não está perdido por guardar o sábado, e nem eu estou perdida por não guardar, né? Cada um foi chamado de um jeito, então, né? Um exemplo assim bem raso, eu falo porque eu tenho amigos adventistas, né? E eu respeito muito. E é realmente isso que você falou, é uma coisa vã, pra que discutir, brigar dentro disso, né? Vai levar a quê? Né? A que lugar? Enfim, é muito boa mesmo. Nossa, e Paulo ensina muito a gente em cima desse aspecto. Deus abençoe. Irmã Luiz, tá com a oportunidade? A paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de... Hoje eu tô falando pouco. Hoje eu tô um pouco mais contida aqui. Eu tô sabendo que você falou bastante ontem. Eu quero um pouquinho da porção. A gente fala demais pelos cotovelos, depois tem que compensar, sabe? Aquela questão do... Você fala muito num dia, depois no outro dia você dá uma ponderada, entendeu? É a questão do equilíbrio, entendeu? Para você ser equilibrada, o dia que você exagera, no outro dia você dá uma resguardada. Mas vamos lá. Eu gostaria apenas de... justamente isso, as cartas de Paulo, elas são assim muito a respeito da conduta da vida do cristão, né? E é legal porque a gente começa a comparar, né? Eu acho que é impossível a gente ler algo nesse sentido e não levar para a questão da comparação. Tanto a comparação com os costumes de antigamente, quanto a comparação com o que nós estamos vivendo hoje e o que nós poderíamos ou podemos melhorar, né? Nos aperfeiçoar. Nessa passagem em Filemon 3, o título, pelo menos aqui na minha Bíblia, né, cada tradução acaba mudando um pouquinho. Filemon não, desculpa, Tito. Aqui em Tito 3, porque Filemon e Tito na mesma página, e aí na parte de cima apareceu Tito 3,
ele fala justamente, na minha tradução aqui, a conduta cristã. E principalmente quando a gente começa a ler, é impossível não vir assim a nossa mente a questão de como do que nós vivemos hoje, o comparativo do que nós vivemos hoje, né? Quando ele fala assim, lembre-se de todos os governantes que se sujeitem, lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Hoje mesmo eu conversava, por exemplo, com um senhor, e ele bastante espiritualizado, um homem assim bastante sensato, vivido, experiente. E aí ele estava me falando que os cristãos, né, deviam, na questão da pandemia, concordaram muito fácil com a questão de fechar as igrejas e tudo mais, que a igreja é a casa de Deus, que não deveria ser fechada, e várias coisas nesse sentido, que eu concordo até um certo ponto. Porém, para mim, na hora que ele falou, eu pensei nessa passagem, que a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar aos governantes, né? E por isso eu até acho importante aquela bancada cristã, até que muitas vezes nos fazem mais passar vergonha do que qualquer outra coisa. Porém, eu acho importante a representação cristã, né, no nosso governo, porque para que se olhe, né, pelo prisma cristão, os nossos pontos de vista, igual essa questão da pandemia. Eu concordo que não deveria ter sido fechado. Poderia ter feito redução, aumentar os horários, sei lá, inventar, feito de forma mais organizada para não ter a aglomeração, porém não fechar como nós chegamos a ficar fechados mesmo, sem culto nenhum, né? Muitas pessoas, elas se alimentam, a gente aproveitou para ler, para se mergulhar na palavra de Deus, mas teve muitas pessoas que acabaram ali perdendo o foco, desvirtuando completamente da palavra de Deus por conta dessa distância e por não ter essa maturidade cristã, digamos assim, né? Então, eu ainda assim, apesar de não concordar, acho que a gente tem que obedecer a nossa autoridade, como diz a Bíblia, né? Então, se foi fechada, a gente tem mais que obedecer mesmo, ser prudente, digamos assim. Porém, com um cuidado, né? A gente vê que o esquerdismo aí, né? Quando a gente lê aquele livro a respeito das perseguições e tudo mais, a gente tem que ir até um certo ponto, né? É uma linha muito tênue ali entre você respeitar e você se submeter a ponto de matar a sua fé em Cristo, né? Então, essa passagem, ela me chama muito a atenção por conta disso. É importante a gente ter o cuidado. E também tem o outro lado, né? A outra questão de nós vermos hoje em dia tão intrínseco. É pouco, eu não vejo na nossa igreja, por exemplo, mas eu vejo alguns casos de cristãos que são esquerdistas e eu acho muito esquisito e incoerente. Porém, também não é o tema aqui. Mas aqui também, só para concluir, no capítulo 3, o verso 4, ele diz: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Então aqui diz respeito à graça que nós temos em Cristo Jesus de sermos salvos, né? Ele ali pegado no madeiro, ele levou, suportou todos os nossos pecados. É uma coisa também que me faz refletir a questão dos nossos pecados, porque quando a gente pensa numa morte de cruz e tudo mais, a gente já pensa numa agonia, em algo tão horrendo de se suportar, né? O quanto era aquilo lá. Mas ainda mais quando a gente para pensar. Porque eu, analisando friamente todos os meus pecados, se eu tivesse que pagar ali com a morte por eles, eu já não suportaria. Imagina
levar os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações, de todos que haveriam de viver. Ele estava ali justamente simbolizando a paga desses pecados, essa destituição que nós tivemos por conta do pecado, essa destituição de Deus. Então, aqui fala a respeito, nos lembra, nos remete a respeito de que não é por obras. Nós vemos muito, principalmente os católicos e tudo mais, muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, mas ele tem um bom coração, nossa, aquela pessoa é impossível não ir para o céu, e que não sei o que lá. Uma pessoa que era muito caridosa, as pessoas têm muito hábito de colocar essa entonação da questão das obras dela. Tudo bem, a obra sem fé ela é morta, existe a necessidade, como aquela bolacha Tostines, né, que o povo fala, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É mais ou menos essa questão da salvação. Não que nós somos salvos pelas nossas obras, mas pela nossa salvação, nós fazemos obras. Então, se não fazemos obras, estamos de fato salvos? Porque a questão das obras, ela se faz necessária porque a Bíblia é como se fosse um ciclo vicioso, né? Se a gente colocar assim. A fé nos leva a obras, e as obras, né? Ela vem a confirmar, digamos assim, a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque se nós fazemos é porque cremos, se cremos, logo somos salvos, enfim. E aí, quando a gente vê essa questão da misericórdia de Deus e da graça de Deus, e entendermos que não é por nós, não são os nossos méritos. As obras da irmã Camille, da Wiz, de qualquer um de nós, ela simplesmente é algo inerente à nossa crença. Ela não é algo que nos faz ser mais ou ser menos. Acreditamos, através da Bíblia, que teremos as nossas recompensas pelas nossas obras, porém, ela não garante a nossa salvação. A nossa salvação é a nossa fé. É isso que precisa ficar muito claro. E o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é a questão do batismo em águas, né? Que nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo, é lógico que para nós simboliza a questão do batismo, é o lavar, mas esse lavar, ele deve ser contínuo. Então, esse lavar, né, para que nós possamos ser mais alvo, como a neve, como nós cantamos, como nós louvamos, baseado nas Escrituras, ele tem que ser contínuo. Assim como assim como nós acabamos de falar em questão das obras, o lavar das nossas vestes tem que ser todos os dias, porque infelizmente, apesar de nós termos sido salvos, de nós cremos na salvação pela graça de Deus, nós continuamos aqui nesse mundo, e continuando aqui, estamos suscetíveis. E aí precisamos todo dia lavar e redimir e pedir misericórdia a Deus pelos nossos pecados, que Ele nos perdoe e que nós possamos estar cada dia mais próximo a Ele. E eu falei que eu não ia falar muito e eu já estou falando demais. Amém. Não adianta, Luiz, não adianta. É da gente falar muito. Eu louvo a Deus, sabe? Porque quando eu era criança, eu já falava pelos cotovelos e eu fui muito reprimida por conta disso, porque eu só falava besteira. E minha mãe passava vergonha por conta disso, né? Aí, depois, daí eu fiquei muitos anos retraída. Então, às vezes eu tenho a impressão que eu quero falar por essa vida, por esse momento agora e pelo tempo que eu fiquei reprimida, entendeu? Então, dá uma freada de vez em quando aí. Tirar o atraso, né? Uma coisa que você falou me fez lembrar aquilo que o pastor Jair sempre fala, né? As frases de efeito dele. O batismo é uma exposição externa de uma fé interna. Por isso que ela é tão importante, né? Essa liturgia, esse ritual que todo cristão tem, né? Do batismo, e toda a simbologia que traz aquilo no mundo visual, e toda a carga e o peso que tem no mundo espiritual, que é através da fé que a gente vê. Onde foste selados e nananã.
e tudo mais. E realmente, voltando na questão lá da pandemia, né, que você entrou, eu acho que o que mais veio de confronto com o povo cristão, creio eu que todos, foi colocar a gente no mesmo patamar de casas noturnas, bares. Eu acho que isso para mim foi o que mais revoltou, não foi a necessidade de fechar em si, mas foi ter colocado as igrejas na mesma categoria. Aí deu aquela, sabe, aquele tapa na cara, tipo, vocês é por entretenimento pro povo. E quem leva a sério isso, né, sabe que não, que ali é algo essencial, como farmácia é essencial, hospital é essencial, igreja deveria estar no mesmo patamar, sabe? Então, foi revoltante, assim, na minha visão individual, nesse sentido, sabe? Mas em tudo Deus tem um propósito. Se não fosse o fechamento, não estaríamos aqui, nem com esse projeto, nem com a oração, e muitos que se levantaram de uma vez, né? E os que também caíram e perceberam que não, peraí, eu preciso buscar mais da fonte, porque eu estava buscando de pastor e deu aquele estalo, não tenho meu pastor, estou perdido, né? Porque muitos também tiveram esse estalo, graças a Deus. Elisandra, deixo aqui a oportunidade para você. Agora tem que ativar que seu microfone. Estranho ouvir você falar isso, aí. Sandra. Ativou já, é que demorou chegar aqui. Agora você desativou de novo. Eu falei Agora ativou. que estranho ouvir você falar isso, Sandra. Ai, tá bom, mamãe. Tem a oportunidade. Eu salvo as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação nessa noite, né, um pouco falando sobre a fé, né? Porque é algo que temos que trabalhar dentro de nós constantemente, é algo que temos que lembrar a todo momento e pedir a Deus essa graça a todo instante, não é? E falando de fé, eu quero ler aqui, juntamente com as irmãs, em Hebreus 10, que fala da exortação à perseverança, ou a perseverar na fé. Apenas uns 3, 4 versículos aqui. No 36, 37, 38 e 39, de 10 de Hebreus. Amém? As irmãs encontraram? Que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo é o que há de virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero aqui frisar com as irmãs o verso 38, mas o justo viverá pela fé. Quando eu comecei a meditar nesse o justo viverá pela fé, eu comecei a pensar, Senhor, como perseverar, como ser justo, como viver por fé, Jesus. Como isso, né? Que o Senhor nos ajude a perseverar, Jesus. De que maneira eu posso perseverar através da fé? De que maneira eu posso fazer, Jesus, para ir prosseguindo em fé? E ali fui pedindo a Deus para que o Senhor viesse falar comigo. E o Senhor falou ao meu coração: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Então, aquele que é justo, aquele que busca de Deus, aquele que busca a justiça de Deus pela fé, continue firme. Continue firmado naquilo que você aprendeu, naquilo que você ouviu, né? Independente do que for vir sobre a sua vida,
independente daquilo que vier na sua frente, para realmente te tirar do foco, te tirar a fé que foi projetada em você, injetada em você, que você possa viver pela fé. E ali o Senhor me levou àquela passagem de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, que quando Abraão fala ali da fé, que diz assim que o qual em esperança ele creu na esperança, que seria feito pai de muitas nações, pelo poder da fé ele creu na esperança de ser pai de muitas nações. O seu corpo já estava amortecido, ele já era um velho, um ancião de quase 100 anos, e mesmo assim ele não duvidou da promessa do Senhor, ele creu, ele teve fé, que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E assim para os nossos dias de hoje, que nós possamos perseverar em fé, até o dia a qual receberemos da parte do Senhor a nossa vitória, que é a coroa da vida eterna, né? Sara, uma mulher ali já com as suas regras, né, findadas, mas mesmo assim, né, ela creu, ela acreditou, né? Ela não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, diz aqui Romanos, pois era já de quase 100 anos, Abraão, nem tampouco a Sara, o seu ventre já amortecido, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificada na fé, dando glórias a Deus. Que nós possamos ser fortificadas na fé, em Cristo Jesus, dando glórias a Deus, independente da circunstância. Ainda que nós, olhando para nós mesmos, a gente não vê nada acontecer em nossa volta. Olhar para nós e falar assim, não, em mim não há possibilidade, de mim não há como reverter essa situação, mas eu tenho que continuar tendo fé e crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que eu penso ou do que eu imagino, daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso, porque é nessa hora que Deus faz. Quando a gente não pode, Deus age pelo poder da fé, pelo poder da sua palavra, né? Quando nós nos limitamos, quando nós não podemos, o Senhor faz. Se nós continuarmos tendo fé e crendo que Ele é poderoso, galardoador, né? E faz aquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, daquilo que para nós é impossível, Deus faz o possível acontecer mediante da fé. E eu ali falando com o Senhor, Senhor, que coisa gloriosa, né? Me ensina a ter fé, aumenta a minha fé, que nós possamos pedir ao Senhor, irmãs, para aumentar a nossa fé. Porque diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos daquele que se entrega, daquele que volta atrás, daquele que retrocede, não. Nós somos daquele que segue avante, que segue adiante, né? Que não se retira para a perdição, mas que caminha numa carreira proposta, a qual foi nos dada. E é nesse foco que nós temos que continuar prosseguindo, fé, em vitória, ainda que nós não tenhamos, né, na nossa frente, né, nada que podemos nos agarrar, nos apegar, mas pelo poder da fé podemos declarar que aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aqui na parte B do verso 39 diz, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né, que nós possamos continuar crendo, para que a nossa alma possa ser conservada, intacta, pelo poder da fé, mediante a fé. E eu quero deixar nessa noite essa meditação para as irmãs, que pelo poder da fé, tudo que há de vir virá. Só falta um pouquinho de tempo, para que aquele que prometeu, né, se cumpra na nossa vida, a sua vinda, que está bem próxima, seja ela individual, seja ela em massa, mas que nós venhamos mediante a fé, crer e continuar, né, crendo até o fim. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.
Amém, glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Antes de eu entrar nessa questão do ouvir, que é o que me chamou a atenção nessa semana, eu ia falar sobre Romanos, que você citou aí, esse versículo de Romanos, né? Lá diz que Abraão, ele renovava suas forças dando glória. Ele renovava sua fé dando glória. Então pensa, e quando fala da fé de Abraão, vamos combinar que minha mãe tá bem adiantada, né? Que essa mulher já tá lá no 10, no nosso cronograma a gente parou no 6 ou no 7, um negócio assim. Quando fala da fé de Abraão, lá no capítulo 11, o que para mim me chama mais atenção nesse quesito de Abraão não foi em acreditar na concepção assim, de Isaac, lógico, que foi uma fé incrível que ele teve ali. Mas quando Hebreus fala que Abraão, quando foi sacrificar o seu único filho, creu que mesmo dos mortos Deus era poderoso para fazer ressuscitar. E eu fiquei, Deus, quem que o Senhor ressuscitou antes, na época de Abraão, para ele saber de um negócio desse? Não é à toa que o cara é considerado o pai da fé, mano. Ele nunca viu. A gente tem um monte de coisa na Bíblia, a gente tem um monte de testemunho na internet, gente que fala isso, fala aquilo. A Cassiane mesmo, o testemunho dela é lindo, e ela foi uma pessoa que foi ressuscitada, ela chegou a morrer. Então, assim, gente, a gente tem um monte de coisa pra ter fé. E cadê as coisas que Abraão tinha pra ter fé nisso? Então, quando a Bíblia me dá esse fato, essa história de Abraão, assim, eu falo, uau, eu quero, Deus, eu quero essa fé, eu recebo, eu estou de ouvidos abertos. E vamos lá falar sobre o ouvido, então, essa semana, que foi o que me chamou muita atenção aqui no livro de Hebreus também, no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uau, aí a gente tem que ler umas 5 vezes, porque tem 1 trilhão de palavras diferentes aqui que a gente não usa tanto, né? Então lá vai a Camille para os dicionários da vida. Mas assim, o que mais me chamou a atenção da primeira vez que eu li foi aqui no versículo 11, negligentes para ouvir. Aquilo veio assim no meu coração de encontro e eu, meu Deus, me perdoa. Por que o ser humano é tão difícil de ouvir, sabe? E eu vou ler novamente, ó. Do qual muito temos que dizer. Esse do qual quem? Lembra que eu falo? Sempre que começa o versículo desse jeito, a gente fica, mas quem? Jesus, né? Que ele vai falando sobre o sacerdócio de Jesus. Ele até cita aqui pela ordem de Melquisedeque e tal, que é bem complexo, mas um outro momento eu venho falar sobre isso. E ele vai falando sobre isso, ó, do qual, ou seja, Jesus, nós temos muito que dizer. Pensa o quanto que Paulo tinha para falar, para revelar para a igreja, ele não podia, porque o povo não entendia ainda, né? Cadê onde eu tô? Dizer de difícil interpretação. Então veja, isso aqui que ele já deixou, a gente já tem que ler 1 milhão de vezes para entender. Imagina só. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Ou seja, negligentes para ouvir aqui não é aquele que nós sabemos que teve pouca escolaridade, né, que estudou até a 4ª série e não teve mais, aí aquela parte de interpretação, né, de um texto,
é conhecido como analfabeto funcional, né? Analfabeto funcional. E o Brasil é cheio disso, não é só os mais velhos, é os mais novos, leem e não sabem, não entendem o que lê, né? E aqui ele fala, deixa bem claro, não, porquanto vos fizeste, ou seja, eu me fiz negligente em ouvir. Isso veio de encontro e foi o tema da minha oração essa semana. Meu Deus, tem de misericórdia de mim. Abre os meus ouvidos, Senhor. Eu não quero me fazer negligente no ouvir, né? E o que mais tem na palavra de Deus é exemplos daqueles que se fizeram negligentes de ouvir, né? A palavra negligência, vem de falta de atenção, de cuidado, de zelo. Então eu não parei e prestei atenção naquilo que eu ouvi. Aquele ditado popular: entrou por aqui, saiu por aqui. Entrou por aqui, saiu por aqui. Literalmente. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Aí vamos lá. Eu entrei numa igreja cristã e comecei a buscar, a ler a Bíblia e a entender e tal. Eu já estava com 10 anos, foi quando eu entrei a primeira vez na igreja e comecei a ir numa igreja evangélica e fui buscando. Então, veja, eu tenho 29, eu tenho 19 anos aí, né, de caminhada, digamos assim. E, é bem claro aqui, pelo tempo, já era para ser mestre, sabe? Já era para ter a Bíblia de cor e salteado na boca. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Ou seja, ainda preciso que alguém venha e fale, Paulo que escreveu epístola. Epístola é carta. E sabe, as primeiras coisinhas? E Deus no primeiro dia disse, haja luz, e houve luz. E no segundo... Então, assim, são coisas base, né? São coisas que as crianças sabem de cor, né? Minha filha sabe de cor. Então, cadê? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aí lá naquela página lá que a Whisky me indicou ainda, eu esqueci o nome da página agora, ele dá um estudo sobre isso aqui, né, Whisky? Sobre a diferença do leite e do mantimento sólido, que é incrível. Depois me ajuda a lembrar de mandar aqui no grupo, Whisky, fazendo favor. Que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então veja, Juliane já tem 5 anos. Se ela vira pra mim e fala, mamãe, pica essa maçã, me dá na colherzinha, eu vou brigar com ela. Não, você tem dente forte, toma a maçã, morde. Porque eu já sei da capacidade estrutural da minha filha. Né? Ela já tem 5 anos de vida, então os dentes dela já são fortes, o sistema digestivo dela funciona e tudo mais. Então, assim, é mais ou menos isso aqui que Paulo está falando. Poxa, já era pra vocês estarem comendo feijoada, vocês estão me pedindo leite, sabe? E eu não posso te dar. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quando fala experimentado, isso daqui veio assim, as surras que eu falo para vocês que eu levo, né? Quando eu leio diariamente a palavra de Deus. Se, por um acaso, eu não posso te dar feijoada hoje, Camila, o Espírito Santo falando comigo, é porque você não está experimentada na palavra da justiça. Eu estar experimentada, exemplo, eu experimento uma roupa, eu sei o caimento que aquela roupa tem no meu corpo. Então, eu experimento a palavra quando vim qualquer situação. Opa, a Bíblia me diz isso. Então, eu não caio na cilada, eu não erro, eu não, sabe? Porque eu tenho experimentado a justiça em mim, a palavra da justiça em mim, né? E por não ter isso, eu sou menino na fé, eu sou menina na fé. E criança, né, e menino na fé, quando fala nesse sentido, é o quê? Erra demais.
sabe, a minha filha comete uns erros assim, vestindo o sapato, por exemplo, que você fica, meu Deus do céu, de novo, eu vou ter que ir lá ensinar de novo, mas porque ela está em desenvolvimento, né? Aqui ele já deixa bem claro que ele está falando com os que já são velhos na fé, não os que são novos convertidos. Então, por isso que a surra foi grande para mim. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, veja, costume. Então, quando fala de costume, é algo rotineiro. É costume eu acordar e ir pro banheiro e escovar os dentes. Então, é uma coisa tão automática que eu nem fico raciocinando. Não, calma. Vou pegar a pasta, vou pegar a escova. Não, é automático, né? Tem os sentidos exercitados. Aí a gente pega a questão dos 5 sentidos que nós temos, né? Então, quando ele fala que tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, eu consigo na hora compreender. Pera, isso é cilada de Satanás. Eu desvio. Peraí, nossa, que coisa linda aos meus olhos, como Eva fala olhando para o fruto, né, do bem e do mal. Pera, isso é cilada do inimigo. Não. A palavra de Deus diz isso. Então você faz o que com seus sentidos? Anula ele e automaticamente já vem aqui para discernir tanto o bem e o mal, através do costume que nós temos em manejar a palavra de Deus, né? E baseado nisso, eu vou lá para Mateus, quando Jesus ele nos dá uma grande lição e um grande exemplo, num momento só. Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Eu vou ler no versículo 15, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mamãe, desliga o microfone, fazendo favor. Você voltou e esqueceu. Tá dando um eco pra mim. Quem tem ouvidos para ouvir, voz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando eu fui ver essa questão do ouvir, né, na minha mente veio primeiro em Apocalipse, né, que repete lá várias vezes, se eu não me engano, são 8 repetições. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não é só em Apocalipse que tem, né, essa exortação. O próprio Cristo trouxe pra gente em várias passagens dos evangelhos. Eu vou deixar só esses 2 pontos. Então aqui, no Mateus, no capítulo 11, vou dar uma resumida. João, ele é preso, João Batista, né? E ele fala para os seus discípulos, né, no meio da sua dor, né, da sua tristeza, pelo motivo e pelo jeito que ele foi preso, né? Ele fala para os seus discípulos, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que a gente estava esperando. Ou se temos que continuar esperando por outro, né? E Jesus, quando os discípulos de João vêm e falam, Jesus, João mandou eu vim aqui, nananã. E Jesus, ele não fala, vai lá para João e fala que sou eu mesmo, o prometido, o enviado, nananã. Não. Ele fala, deixa eu ver aqui o versículo que eu quero falar bem certinho. Versículo 5, né? Aqui no 4 ele fala, vai lá para João e fala o que vocês têm ouvido, o que ouves e o que vedes. Aí ele fala, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, nisso, os discípulos, né, vai lá e fala isso para João. E eu fiquei, por que que ele não foi claro? Por que que ele não respondeu logo de cara? Porque João era um cara que manejava da palavra, ele estava atento à voz dos profetas, com certeza, a Bíblia não nos diz isso, mas o próprio Jesus, ele lê uma passagem do livro de Isaías, né? E vários outros aqui discípulos lá em Atos também leem, né, outras passagens dos antigos profetas. Então eu creio que quando Jesus fala isso, é porque Jesus sabia que Paulo era experimentado na palavra.
Paulo não, perdão, João Batista. João Batista era experimentado na palavra. Então eu não preciso falar, não, sim. Ele foi lá e simplesmente respondeu o que a palavra da profecia trazia sobre ele. Então João já sabia que era ele mesmo, o esperado, o Messias. Então essa passagem aqui é linda para mim. E daí Jesus vira para os seus discípulos e começa a falar de João. Eis aí, né? Deixa eu ver onde que tá o discípulo. O discípulo não, o versículo. Versículo 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja a honra que nós temos. Como profeta, tanto que os estudiosos falam que os profetas acabou ali, né? Em João Batista. Como profeta não havia homem maior. Veja, João Batista não curou ninguém. Ele não fez coisas, mirabolantes, né? Mas ele anunciou. Ele abriu o caminho, né? Então, é lindo demais você ver uma pessoa se tornando a palavra. Tanto que lá no livro de João, o discípulo João, né? Ele deixa bem claro que as pessoas chegavam para João Batista. Falavam, viu, é você o Messias? Você fica no deserto, você não come e tal. E ele fala, não, eu não sou. Eu sou aquele que vai preparar o caminho. Eu não sou o Messias. Então, veja o quanto João se parecia com a palavra de Deus. Imagina só, alguém chegar pra mim, Camille, você parece uma Bíblia ambulante, menina. Pelo amor de Deus, não parece um ser humano normal. Você entendeu? É mais ou menos essa linguagem que o povo usava lá com João Batista. E é isso que eu espero em Deus, e é isso que devemos esperar em Deus. Que a gente seja tão experimentado na palavra que as pessoas falam, uau, essa menina não tem uma Bíblia na cabeça. E uma das coisas que em Hebreus, Paulo, gente, eu falo Paulo, não é comprovado que Paulo escreveu Hebreus, eu sei muito bem, mas na minha convicção, humilde convicção do ser humano normal, comum, lendo o jeito que é falado ali, eu já falei 2 vezes que Paulo escreveu Hebreus, né? Lendo o jeito das palavras difíceis, como eu falo, eu tenho certeza que é Paulo, mas essa certeza 100% é só no céu mesmo, que a gente vai ter e olha lá. Se eu vou lembrar de perguntar isso. Mas assim, quando ele fala lá, ele tá falando de quem já tem tempo na palavra. Eu volto a repetir, não é aqueles que não têm escolaridade. Nosso pastor Jair, da Graça e União, né? Da nossa igreja, ele não tem escolaridade completa. Se eu não me engano, ele é até 4ª série. E é a antiga 4ª série, então veja, como ele fala, ele aprendeu mais ou menos o beabá e escreveu o nome dele. E ele é uma Bíblia ambulante, entendeu? Ele sabe muita coisa, ele sabe palavras em hebraico e a tradução, e essa palavra, a origem vem do latim, não sei das quantas, que eu nem sei falar, e números, então é com ele mesmo. Então é o Espírito Santo que brilha na vida da pessoa e dá o discernimento. E eu já fiquei muito tempo nesse ponto. Vamos lá para Marcos, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, que eu quero... a passagem que Jesus nos alerta, aquilo que contamina. Marcos, capítulo 7, versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Veja, um clamor, né? Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre,
e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Todas as comidas? Perdão, é uma pergunta. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano e dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então aqui a reflexão que eu quero trazer nesse tópico é essa parte aqui, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Eu peguei como que eu posso falar, uma prática, quando eu escuto alguma coisa que eu sinto que me fere na hora, sabe quando você escuta aquela palavra maldita por alguém, ou maldita no sentido de na hora errada, ou maldita porque você não estava merecendo aquilo, ouvir aquilo, por ser injusto, enfim, por N circunstâncias, eu coloquei uma prática daquilo não descer para o meu coração. Porque a partir do momento que desce pro teu coração e você fica remoendo naquilo, aquilo te contamina. Por isso que fala que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra. Eu posso comer uma coisa estragada, o meu organismo vai entrar em alerta vermelho, tudo aqui dentro de mim vai trabalhar e vai expelir. Seja pela boca ou seja por trás. Então, meu corpo faz o favor para mim de resolver a situação. Agora, o coração não. Quando você fala alguma coisa, né, e contamina alguém, ou até você mesmo, né, ou escuta aquilo que saiu da boca de alguém, aquilo é capaz de matar você. Totalmente, te mata, te destrói, te derruba, que é assim um nível master. Do que uma comida não faz e uma simples palavra, uma simples, entre aspas, e a gente vai ver bastante sobre isso, se eu não me engano, no livro de Tiago, né, que ele fala bastante sobre a língua e tal, um pequeno membro que inflama um bosque, nananã. Então, assim, é nesse sentido. Então, que nós possamos cuidar dos nossos ouvidos nesse sentido. Não deixa descer pro coração. Veja sempre pro outro lado. Não foi a intenção da pessoa, ou mesmo que seja a intenção da pessoa. É um ditado popular que sempre fala: o veneno só te mata se você tomar. Se você não tomar, ele não tem poder nenhum, né? Então, você tem você está sentado no trono da tua vida. Você tem a decisão de tudo que você vai fazer ou reagir, né, na tua vida. Então, é uma coisa assim que é só o Espírito Santo para nos ajudar. Tanto que essa parte tem uma parte do nosso cérebro que é uma reação automática. É a parte da reação sobrevivência e tal, que você não calcula o que você vai fazer. Você vê, sei lá, um urso ali na tua frente, você não calcula o que você faz. Você simplesmente reage. Ou você corre, ou você grita, ou você congela de medo. Mas é tudo reações que não foram mentalizadas, programadas e tal. Então, que possamos ter cuidado no que a gente ouve, no que a gente deixa entrar aqui dentro do nosso coração. Porque daí entrou aqui dentro, nossa, haja oração, haja perdão. E o trampo é 1000 vezes melhor, misericórdia. Vamos lá para o terceiro ponto, rapidão, para eu finalizar. Que se encontra em Apocalipse. Não tinha como eu falar sobre ouvido e não ir no livro da Revelação, né? De Apocalipse, aqui no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que é bem conhecido, né? Que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja,
aqui o ponto final que eu quero deixar nessa noite, assim, que aí enche o nosso coração, assim, com aquele gozo quentinho, delícia, que depois da surra vem o bálsamo, é sobre aquele que ouve, né? Aquele que ouve. Cadê o versículo? O 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, a partir do momento que eu ouço a voz do meu amado, do meu noivo, do Espírito Santo, Camille, vamos ler a palavra, Camille, vamos orar, Camille, vamos jejuar, Camille, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu tenho esse discernimento espiritual, né? Essa vida espiritual com Deus, ouço e abro. Lógico que aqui tem várias vertentes, tá? Mas a que eu vou usar nessa noite é essa, com a licença do Espírito Santo, meu amorzinho que falou desse jeito comigo. Então só tô transmitindo o que o Espírito Santo já falou comigo, tá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja, é uma ação. Então aquilo que a irmã Luiz falou aqui só veio a encaixar. A fé sem obras é morta. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Ai, mas eu escuto Deus falando comigo. E fico lá, sabe? Inerte, como diz o outro. Ai, eu escuto Deus falando comigo e não faço nada. Entendeu? Então, aquele que ouve a voz e abre a porta. Então, você tem que abrir, você tem que fazer alguma coisa. Nossa, que às vezes a gente não sabe o que é. Mas a gente sente dentro da gente, nossa, que vontade de louvar aquele hino. Você vai lá, começa a louvar, você começa a sentir a presença de Deus, você nem lembrava mais a letra e começa a lembrar e louva e sente Deus falar com você, ou simplesmente você adorar o único Deus da sua vida, que te deu fôlego de vida. Eu gosto muito de agradecer a Deus e falo, Deus, eu tô devolvendo hoje o fôlego, um pouquinho do fôlego que você me deu, sabe, em louvor e em adoração. E aqui é uma ação que você faz. Aí vem a promessa, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Aqui dentro, sabe? No íntimo do teu ser. Então vamos fazer aquela dinâmica que eu amo fazer. Eu faço isso mesmo, de coração em casa. Fecha o teu olho e imagina Jesus falando isso. Você ouve a minha voz. Você abre a porta do seu coração. E eu entro na sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Veja o tamanho da intimidade. Gente, eu tenho muito isso comigo. E a minha mãe fala que desde que eu me entendo por gente, eu tenho isso. Eu não como com qualquer pessoa, eu não falo com qualquer pessoa. Eu sempre fui muito seletiva, assim, não em discriminar as pessoas, mas eu nunca gostei muito de ser amiga de todas, da multidão. Então eu sempre fui muito tímida. Então, quando eu vejo isso daqui, comer em público, comer na casa de alguém, é uma coisa muito íntima pra mim, sabe? Então, quando eu como na mesa com as pessoas, ali eu tenho comunhão plena com ela. Então, quando Cristo fala aqui, eu cearei com ele comigo, antigamente, né? E eu não sei dizer isso pra vocês, se hoje em dia é do mesmo jeito, mas eles têm mania de ter um copo só pra todos. E o pão é repartido com a mão. Então você não tem, se você não tem intimidade, a minha mãe, quando ela vai fazer alguma coisa comigo, ela faz com a mão dela, ela enfia na minha boca, eu tenho intimidade com ela, eu como, eu não tenho um pingo de nojo disso. Se você não tem intimidade, você fica meio assim. Então isso aqui é um nível de intimidade master pra mim. Você cear com a pessoa e sabe, ambos ceando junto ali, né? E aí no versículo 22 ele encerra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ia pular o 21, mas eu vou falar agora, já vou dar uma palhinha. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Veja, não é do lado. Tanto que a mãe, né, de João, Tiago, se eu não me engano, eu acho que o nome dela é Maria também, tem tantas Maria na Bíblia, mas ela chega, viu, Jesus, escuta aqui. Deixa eu fazer um pedido. Que meu filho, um assente à tua direita, outro à tua esquerda, e dá aquele bafafá no meio dos discípulos. Eles estão pensando o quê? E Cristo fala, você não sabe o que pedes. Eles vão, né,
tipo, ter culhão pra passar pelo que eu passei, falando bem escrachado na minha língua Camille, tradução Camille Andrade, certo? E daí ele fala, você não sabe o que pedes, mulher. E aqui Jesus, quando ele vem prometendo isso, né, às igrejas, não é do meu lado direito, não é do meu lado esquerdo. E ele ainda deixa bem claro, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Quando Estevão tem aquela visão, ele fala que Jesus estava em pé, à direita de Deus. Ou seja, não estava sentado. Aqui Jesus deixa bem claro, eu me assentei no trono da onde? Do meu Pai. Ele expulsou o pai dele do trono? Não. Ele se fez um com o Pai, né? Tem aquela coisa lá que ainda dá um nozinho na cabeça de todos, mas para mim é muito lógico e nítido. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, né? Um único Deus, 3. Camille. Não são 3 Camilles, eu sou uma só e 3. Porque eu tenho corpo, alma e espírito. Vocês estão entendendo? Então, pra mim, gente, daí vai a viagem da Camille, pelo amor de Deus. Não tá na Bíblia, é o que eu tô falando. Tradução by Camille. Quando esse versículo me fala, claro e nítido pra mim, que se ao que vencer, minha filha, ó, eu tô aqui ceando contigo e vai chegar um dia que você vai vencer tudo isso. Tudo isso vai passar. E você vencendo, você vai se assentar no meu trono. Como eu fiz com o Pai. Isso pra mim é o quê? Eu vou retornar da onde eu vim. Eu vou me tornar uma só com o meu Pai, com o meu noivo. Como a simbologia de um casamento. E ambos se tornaram uma só carne. A noiva do cordeiro. Vai se chegar ao cordeiro. E depois a consumação. Uma só carne. Eu creio, né? Trazendo para o mundo espiritual que eu serei uma com o Pai aqui no trono. E é coisa gloriosa. Quando você para meditar nisso, tem como você pensar nas coisas desse mundo? O que é as coisas desse mundo? Vai se lascar, isso aqui é 1000 vezes melhor. E como, Camille, como que eu ceio com o Pai? Aí eu já extrapolei meu tempo, mas eu vou esticar só um pouquinho, vocês já vão me amando e me perdoando, como diz a palavra de Deus. O livrinho que come, né? João aqui, eu vou falar bem rápido, tá? Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: E fui ao anjo, dizendo-lhe, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É aquilo que eu já falei algum dia aí. Jesus, ele não compartilha as coisas para nós guardarmos para nós mesmos. Ah, Jesus, obrigada, vou guardar só para mim e ser egoísta. Não. Quem tem esse pensamento, ele já nem compartilha os mistérios dele. Entendeu? Aqui, ó. Viu, João? Vem cá agora. Você vai comer o livrinho, tá? Vai ser doce na tua boca, vai ser uma delícia. Mas quando descer no teu estômago, por que é amargo? É comprovado na ciência. Quando a gente fica nervoso, quando dá um pico de adrenalina, qualquer coisa, o sangue para de circular no estômago, no rosto e vai para as outras extremidades que o corpo acha que você precisa usar mais, né? Então veja, você fica pálida, o teu estômago tem aquele frio na barriga porque não tem sangue circulando ali, né? E você tem que entregar a palavra. Por isso que a gente teme e treme diante dos púlpitos, diante de qualquer reunião, ou na família, ou em qualquer pessoa que você tenha que entregar algo de Deus, porque o mistério é grande, como diz Paulo, é mistério. Por que eu tenho certeza que isso daqui? Vamos lá em Ezequiel. Com Ezequiel foi do mesmo jeito, gente, do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui, é no início de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Veja só as comparações com o Apocalipse. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Veja só a mesma coisa de Apocalipse. 3, versículo 1.
Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e encha tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como mel. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos, às vezes a gente lê e não entende nada. E de repente a gente lê num outro dia e faz boom na nossa cabeça. E meu Deus, eu já li esse texto 1 milhão de vezes e nunca enxerguei isso. Por quê? Porque agora você tem uma intimidade maior com o seu Pai. Como eu falei na semana passada, é de acordo com a tua fé que os mistérios de Deus são revelados. Então, para finalizar hoje, né? Vou lá para Jeremias capítulo 15, que eu sempre amo falar isso aqui. Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então veja o renovo espiritual que traz, né, para Jeremias. E Jeremias aqui em cima, ele fala, ele começa a falar ao Senhor: por amor de ti tenho sofrido afronta. Ele começa a se rasgar diante de Deus, mas ele finaliza falando isso: e achando as tuas palavras. Por que achando? Porque às vezes a gente lê, mas naquele dia tudo se encaixa, tudo faz sentido, e aquilo fala contigo, e você tem um renovo, e você: ei, eu me chamo por ti, ó Deus dos exércitos, aquele que guerreia as minhas guerras. Ei, nessa peleja não tereis que pelejar, porque você é só descansar, ó, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Aleluia, esse é o mistério do crente, esse é o mistério daquele que confia em Deus, aquele que se alimenta da tua palavra, né? Então esse é o mistério daquele que ouve, aquele que não negligencia as palavras do Cordeiro, o livro do Cordeiro vivo, o próprio verbo, né? Ele se fez carne, desceu do céu, para que possamos ter isso daqui, ó, doce como mel na nossa boca. Mas chega um momento que desce pro estômago e o bicho fica amargo e você tem que entregar, tá bom? Para ser doce na boca do outro, que deu ouvidos, ainda que muitos negligenciem, mas sempre vai ter um que vai dar ouvido. E como diz a palavra do Senhor, uma só alma vale por 1000, né? Vale pelo mundo todo. Então uma alma que se arrepende dos seus caminhos, né? Vale muito mais para Deus. Amém? Deus abençoe pela paciência de vocês, por eu ter estendido aí 7 minutos. Vamos orar para finalizar essa noite de reflexão. E eu agradeço muito a Deus. Pensa num dia que foi agitado, que eu corri, andei o dia inteiro. Minha amiga vai casar amanhã, no civil, então tá a correria. Eu falei: não, vou parar tudo, vou pra live. Depois eu volto da correria, nem que eu não durma, mas eu não cancelo a live de jeito nenhum. Não por isso. Amém? Hoje eu quero dar a oportunidade para minha mãe orar, que ela geralmente não pode estar presente, né? Por causa dos cultos na igreja dela. Então, ore por nós, fazendo favor, pra gente encerrar. Amém. Senhor Jesus, Senhor, te exaltar por este momento tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor tem concedido, papai, às nossas vidas, ao nosso coração, Pai, que a nossa alma tem se alegrado, Senhor, por ouvir a tua palavra, Deus. Senhor, que ela possa germinar dentro de nós, meu Deus querido, que esta palavra possa frutificar, Senhor, e dar bons frutos, ó Deus. Continua, Senhor Jesus querido, a nos guardar, a nos direcionar, Pai, nos dando a fé necessária, nos dando, Senhor, o entendimento necessário, a graça, o poder e a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus. Vem sobre nós, Senhor Jesus querido, nesta noite, Senhor. Deus, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Papai amado. Nos direciona, Papai amado.
Senhor Jesus querido, nos direciona, Pai, no caminho, Senhor, da carreira qual propostas a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor Jesus querido, a não temer o que sobre a nossa vida, mas continuar prosseguindo em fé, de fé em fé, Senhor, de vitória em vitória, ó Deus. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor, cada vida, Jesus querido. Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, ceda sobre nós, papai querido, todos os dias da nossa vida, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia possa nos cobrir, Senhor. Deus, é o que eu te peço nesta noite, já te agradeço, já te louvo, papai querido, porque eu sei, papai querido, que passará os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, ó Deus. Que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas, ó Deus. Continua nos dando graça, nos ajudando, Pai. Continua nos fortalecendo, é o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Falando por mim, meu coração já tá aquecido já. Ai, como é bom, como é bom. Glória a Deus.